Olá pessoal, bem-vindos aí a mais um vídeo da disciplina de Automação 2, tá? No qual eu vou fazer com vocês, né, algumas simulações dentro do Simulink de controlador PID, né? Isso foi até uma dúvida que surgiu aí, acho que umas 2 semanas, quando alguns alunos estavam fazendo o controle PID dentro do CLP e tentaram comparar a resposta dinâmica, a resposta temporal da planta de temperatura com uma simulação no Simulink e viram que os resultados divergiam muito, né? E aí, na verdade, nós precisamos tomar alguns cuidados para poder fazer essa simulação, né? Cuidados esses que eu vou explicar aqui. E também nós precisamos ter em mente que o bloco LCR Slim PID, tá certo? Ele é um bloco de um fabricante de automação, da BR, Automação Industrial, e esse bloco, ele é um bloco que ele é fechado, né? Ele é um bloco que é propriedade da empresa, né? Então, muitos pesquisadores, durante alguns anos, foram desenvolvendo esse bloco e chegaram em uma solução que a gente não conhece exatamente o que tem dentro do bloco, né? Por quê? É um segredo industrial. Muitos clientes, na época em que eu trabalhava com engenharia de vendas e vendia exatamente esse CLP, compravam o CLP, né, para colocar em suas máquinas, justamente por quê? Porque o bloco de controle PID ele trazia uma autossintonia muito boa e o bloco de fácil operação. Então, e funcionava muito bem, principalmente para controle de temperatura, de máquinas injetoras, extrusoras, sopradoras, máquinas de rotomoldagem, tá certo? Então, esse é um segredo. Então, isso traz o quê? Traz uma insegurança. Nós vamos comparar uma coisa com a outra, mesmo sabendo que nós não conhecemos o que tem exatamente no bloco LCR Slim PID. Claro que é um controlador PID, é claro que os métodos de sintonia a gente conhece, mas se ele faz alguma compensação extra ou não, isso a gente não sabe e não vai saber. Mas os resultados são muito interessantes quando a gente faz essa comparação de maneira correta. E é exatamente isso que eu gostaria de abordar com vocês aqui hoje, nesse vídeo. Bom, então vamos começar. Aqui no meu programa, no meu Automation Studio, eu tenho aquele programa de controle, né, da planta de temperatura. Então a planta de temperatura tem um ganho estático em malha aberta de 0,675, uma constante de tempo 118,5 e um atraso de transporte de 23,5 segundos. Tudo bem? Bom, a gente sabe que esse atraso aqui, né, identificado pelo método de Smith, não é exatamente o atraso da planta, né? Esse método ele acaba exagerando um pouco no atraso de transporte. Mas enfim, como é fruto de um estudo, né, só de estudo didático, não tem problema. Existem até outros métodos de identificação que a gente poderia fazer a comparação do método de Smith com o método, sei lá, método Ziegler-Nichols para identificação, enfim, né? Os Ziegler-Nichols também propuseram um método para você encontrar a função de transferência a partir do ponto de inflexão da mudança de sinal da derivada, né? Numa resposta temporal do tipo S, que é a resposta de um sistema com atraso. Mas enfim, isso não vem ao caso, isso é um estudo de identificação que levaria muito tempo para a gente fazer, né? Até no currículo novo tem uma disciplina de identificação de 40 horas, tá? No qual nós vamos fazer identificação, controle adaptativo. Então aí nós vamos poder trabalhar mesmo com identificação. Bom, não é o caso aqui, né? Por isso eu optei por um método que é fácil de fazer, né? Que é tranquilo de implementar, que é o método de identificação de Smith. Eu estou falando de identificação, como nós chegamos nessa função de transferência. Legal, tá? E aí, o que eu fiz aqui? Eu peguei a função de transferência e fiz o cálculo, os parâmetros do controlador PID, método de Ziegler-Nichols, da curva de reação. Aquele que você pega, deixa eu ver se está aberto aqui. Você pega aqui, né?
constante de tempo, ganho estático em malha aberta e o atraso de transporte e calculo os parâmetros, tá certo? E aí os parâmetros obtidos foram esses, 8.96, 47 e 11.75, tá joia? Bom, o que nós vamos fazer? Eu coloquei aqui também um temporizador chamado de tempo de ensaio. Esse temporizador tem 500 segundos, então meu ensaio vai ter 500 segundos, tá certo? É quase próximo aí a 10 minutos, né? Por quê? Porque a gente vai estar trabalhando no Simulink e o que vai estar fazendo o ensaio. Então, aqui está o programa, né? Tá certinho, eu vou transferir. O cycle time já está em 100 milissegundos, o programa é o mesmo que nós já utilizamos anteriormente. Vou transferir esse programa para o meu CLP aqui, né? Para o meu sistema operacional do CLP. E aí, vou deixar o ensaio rodando e vou para o Simulink para poder montar a simulação. E aí, alguns conceitos importantes a gente tem que observar. Bom, transferir, botão direito Open Trace, legal, eu já tinha configurado o Trace, fiz vários ensaios aqui, liguei o Trace, muito bem. Então vamos aqui agora para o modo de operação 3, por quê? Porque eu inseri manualmente os ganhos do controlador PID, tá certo? Quando você vai fazer autossintonia, o modo de operação é 1 e depois 4. Né? Mas quando eu inseri os parâmetros manualmente, o modo de operação é 3. O set point eu deixei em 50, né? Aqui 50. Bom, agora é só ligar. Né? Liguei, automaticamente a saída do PID já vai para 100. Eu não estou fazendo autossintonia, eu já estou fazendo o controle com esses parâmetros, tá bem? E aí, em função do atraso de transporte, claro, de 23 segundos, é um atraso muito grande, perto da constante de tempo, né? Relativamente grande, mas enfim, é isso que a gente tem, então vamos lá. Então, aí, pronto, passou o atraso e começou a subir a temperatura. O Trace está funcionando, sem problema nenhum, né? Então agora vamos lá para o Simulink, tá certo? Eu já deixei o MATLAB aberto aqui, até vou fazer um clear all aqui, fiz vários ensaios para a gente chegar numa condição legal de teste, né? No sentido de comparar a resposta mesmo, e entender o que está acontecendo, quais parâmetros seriam legais, né? De a gente colocar para observar o comportamento. Né? E aí, então, nós vamos começar aqui, vou criar um modelo em branco, né? Para a gente ir acompanhando junto aqui, tá certo? Então, vamos lá. Bom, primeira coisa que eu faço, eu coloco a função de transferência. Função de transferência, tá certo? E o atraso de transporte. Né? Tá aqui, função de transferência e o atraso de transporte. Vamos configurar aqui já. Numerador 0.675. Aqui eu vou ter 118. Deixa eu só configurar. 118.5 S. 118.5 S mais 1, perfeito. Né? Aqui tem a nossa função de transferência. E eu tenho um atraso de transporte aqui de 23.5 segundos. É um belo de um atraso de transporte. Tá certo? Existe na prática um atraso de transporte assim? Existe, mas são sistemas muito grandes. E aí, se o atraso de transporte tem de 23 segundos, a constante de tempo vai ser muito maior. 500, 600, 700, até 1000 segundos a constante de tempo. Né? Por isso que esse sistema é interessante para a gente controlar, que ele tem vários comportamentos não lineares em função do atraso de transporte que precisam ser respeitados. Né? Bom, e aí então, vamos lá. Vamos inserir aqui vamos inserir aqui o source, o step, o degrau e o clock, o tempo. Legal. Aqui
Math Operation, o subtrator, né, operando em malha fechada, e aí, em contínuos, o meu bloco de controle PID. Tá certo? Então, isso que a nossa simulação é assim. Legal? Vamos ver aqui. Aqui, né, meu sistema operando em malha fechada, o atraso de transporte, né, esses dois blocos aqui formam minha planta de temperatura. Poderia criar um bloco específico para ele, né? Escrever planta de temperatura. Bom, agora vamos colocar aqui Syncs, o to workspace, para a gente mandar os dados para o workspace do MATLAB. Então aqui eu coloco, né, time. Aqui eu posso colocar a ação de controle, né? Então vamos colocar aqui saída, array, ação, array, vou conferir aqui, array, e aqui tempo 1, tempo S de simulação, array também. Legal. Bom, então, enquanto isso, né, eu estou lá, meu sistema dinâmico está sendo controlado pelo bloco LCR Slim PID dentro do CLP e eu estou trabalhando aqui, né? Então, ao abrir o bloco de controle PID, né, a gente vai ter que fazer algumas observações. Primeira delas, vocês sabem que na literatura nós encontramos dois tipos de PID, vamos dizer assim, duas equações, duas funções de transferência. A primeira é o PID chamado de paralelo, tá? Paralelo clássico, que é o P mais o I mais o D, tudo bem? Que seria o KP mais o KI mais o KD, né? Só que o nosso bloco LCR Slim PID, ele é o PID chamado de PID ideal, standard ou ISA, tá certo? Da norma ISA. Bom, então ele tem KP mais, né, a fórmula do nosso CLP é 1 sobre TI e TD. Aqui eu tenho I, tá certo? Então aqui é 1 sobre TI, que eu devo colocar no I. E o D é o TD normal. Outra coisa que aparece aqui, né, que para a gente não fica muito claro lá no CLP, no bloco do CLP da BIR, aparece aqui um filtro no derivativo, tá certo? O que é esse filtro? Bom, quando eu tenho um sinal, né, a derivada de um sinal muito ruidoso, ela pode gerar valores muito altos, inclusive valores até tendendo a infinito, né, dependendo do nível de ruído, da frequência que você tiver. Por quê? Porque a ação derivativa é um filtro passa altas, ou seja, ele vai dar ênfase nas altas frequências. Se eu tiver alta frequência, essa ação de controle, né, se eu tiver um ruído com alta frequência, essa ação de controle vai disparar, né? E aí eu vou perder totalmente o meu controle, eu não vou conseguir controlar. Então, na prática, os fabricantes costumam inserir esse filtro no derivativo, tá certo? Por exemplo, no caso do CLP Siemens, esse filtro, esse N, que é o coeficiente do filtro, é igual a 2. E isso está no manual. No caso do CLP-BR, a gente não sabe se realmente foi implementado esse filtro com essa equação e qual é o coeficiente que eles usam. Isso para a gente não é claro, tá certo? Não é claro. A literatura diz que se você usar valores pequenos, por exemplo, tem um livro chamado Controles Típicos de Equipamentos e Processos Industriais, do Mário César Massa de Campos e do Herbert Teixeira, né, que são dois profissionais da Petrobras, que eles trazem lá que alguns fabricantes colocam 1/8 de coeficiente. Enfim, a gente não tem uns fabricantes né, que soltam essa informação e outros não. Enfim, aqui então a gente vai pôr 2 igual da Siemens, mesmo o CLP sendo BR, só para a gente entender um pouco o comportamento, tá? O proporcional
Nós vimos aqui que é 8,96. 8,96. O integral, o tempo de integral é 1, desculpa, o tempo de integral não, o integral é 1 sobre o tempo de integral, 1 sobre 47, que o tempo de integral é 47, e o derivativo 11,75. E o derivativo 11,75, tá? Bom, inclusive a gente pode até fazer uma simulação depois. Se você deixa o filtro, o coeficiente de filtro muito alto, ele até dá erro na simulação, que ele não consegue fazer os cálculos aqui numéricos, né, no MATLAB. Tudo bem? Essa informação a gente não consegue inserir no nosso LCR Slim PID, tá certo? Legal. Então vamos dar um OK aqui, né? Ideal, vocês vão ver o que vai acontecer. Um OK. Beleza? Vamos colocar o tempo aqui de 500 segundos, que é igual o tempo do... Ah, já terminou o ensaio aqui também do Automation Studio, tá? Já a gente volta e vamos fazer uma simulação, ver se não tem erro. Legal. Ótimo. Então vamos lá no Workspace, plot, tempo S, saída. Ué, eu já sei o erro aqui. Grid. Me perdoem, é um subtrator e não um somador. Eu fiquei preocupado com o PID e fiz o básico do básico, eu esqueci. Né? Plot, grid. Vamos dar uma olhada aqui. Olha só a resposta, tá? Aqui já começa, eu falei, não é possível que vai ficar desse jeito, tá errado, né? Nossa, tem muita coisa errada. Bom, realmente, o CLP não tem uma resposta desse jeito, é fato. Mas algumas coisas precisam ser consideradas. A primeira delas, né, é, antes de ir para o Automation Studio, a primeira delas é o tempo de amostragem. Isso é importante e essa teoria vem lá do controle digital. Qual que é o tempo de ciclo do meu CLP? 100 milissegundos. Então, aqui eu preciso colocar aqui, né, as configurações da simulação. As configurações da simulação, um tempo fixo de amostragem, período de amostragem. Né? De quanto? De 0,1 segundo. Tá certo? Ou 100 milissegundos. Aí eu comecei a igualar, né, em termos de período de amostragem, eu me tornei igual ao CLP. Tá certo? Vamos dar uma olhada aqui então, ok? E vamos fazer de novo. Opa! Chegando mensagem no Teams aqui. Deixa eu encerrar o Teams aqui. E vamos lá. Ó, não é possível. Mudei o período de amostragem e continua assim, né? Então tem algumas coisas a mais que a gente precisa considerar, tá certo? Bom, o que a gente precisa? Ah lá, ó, tempo fixed sample time 0,1 segundos, ok. O que a gente precisa considerar? Bom, então é o seguinte, aqui no meu controlador PID, né, o controlador PID real do CLP, ele tem duas coisas que a gente nem percebe. A primeira delas é o quê? É limite na saída. Por quê? Porque o controlador da BR, a saída só pode variar de 0 a 100. Tá certo? Só pode variar de 0 a 100. A saída Y do bloco LCR Slim PID não assume valores maiores que 100. Então a gente precisa considerar isso aqui. Outra coisa é o seguinte, anti-wandap. O que é isso? Esse anti-wandap, ele evita que o termo integral continue aumentando mesmo com a saturação do atuador. Como assim? Por exemplo, enquanto houver erro, o termo integral continua aumentando. Né? Isso é uma característica do termo integral. Então, mesmo que enquanto houver erro, ele continua aumentando a ação de controle.
Mas se a opção de controle já está lá em 100%, né? Quer dizer, eu cheguei no limite do atuador, eu não consigo abrir uma válvula mais do que 100% de abertura. E aí eu preciso tomar cuidado para, nesse momento em que eu cheguei no saturação do meu atuador, a minha ação integral pare de calcular. Ou não calcule valores acima de 100. Que ele desligue, por exemplo, a ação. Se tiver em 100, eu posso desligar a ação integral, porque eu não tenho que ficar aumentando. Porque não existe, na prática, não existe uma ação de controle maior do que 100%. Eu não consigo abrir a válvula mais do que 100%. Então aqui eu preciso colocar um método para quê? Para evitar que a ação integral continue aumentando depois que saturou o atuador. E aí, quando você coloca isso, né, você começa a mudar o comportamento. Vamos tentar simular aqui agora. Mesmo assim, ó, ainda a gente tem um comportamento diferente do visto no Automation Studio, mas já melhorou. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Bom, então o PID, né, vamos voltar lá no PID. PID ideal, 8.96, 1.47, 11.75. Saturation. Legal. Bom, então tem essa opção aqui de ignorar a situação quando, né, linearizado, quando está linearizado. Vamos ver aqui o degrau. Vamos mudar aqui para 50, né? Que é a comparação que a gente faz com a temperatura. Lá no Automation Studio, o set point é de 50, certo? Eu tive um probleminha técnico aqui. Vamos ver aqui 50, ok, beleza. Conferir o PID, 8.96, 1.47, 11.75, coeficiente 2 igual ao da Siemens. Saturação de 0 a 100. Essa opção aqui eu não acho que tanto faz. E o anti-one-tap, clamping volt. Ok, ok, ok. Vou rodar agora para ver. Ah, beleza, legal, ó. Então tá certo, alguma coisa que eu estava fazendo de errado, né? Aqui nós temos o nosso sinal, né? Beleza, em regime permanente, deixa eu pôr só um grid aqui. Em regime permanente eu tenho ótimo, né, o erro zero em regime permanente, claro, eu tenho um termo integral, né? Então aqui eu tenho um atraso de transporte, e aí ele dá um overshoot aqui, sei lá, de 50,7, né, de 0,7 graus, é muito pequeno, sei lá, poderíamos falar quase 2% aí, 1,5%, tá certo? Legal. Então, informações importantes aqui do bloco PID, né, o que vocês têm que levar em conta para fazer a simulação. Saturação e o anti-wind-up método, né, isso está embarcado dentro do CLP, a gente não sabe qual método eles usam também, mas tem, né? A ação integral não pode aumentar depois que já saturou o atuador. Bom, então agora vamos comparar, né? Cada vez que a gente vai comparar uma emoção diferente, né? A gente imagina que esteja próximo, pelo menos, né? Vou pegar os dados aqui, vou salvar os dados. Vamos lá aqui, Inatel, aula online, semana do dia 11, A121.mat. Vamos lá. Dados, temp, zn, aula. Legal, tá? Vamos agora importar esses dados lá no meu workspace. Aqui, dados aula, dados temp, zn, aula, né? Porque, beleza. E aqui vou colocar temperatura, recebe essa matriz. O tempo recebe a linha 1 dessa matriz, né? Percebam aqui que
como eu usei o mesmo tempo de amostragem e o mesmo tempo de ensaio, as matrizes têm os mesmos tamanhos, né? Nesse caso, tem 5.001 amostras no meu ensaio, tá certo? Totalizando aí 500 segundos. Beleza, o set point. Vamos colocar aqui, set point, recebe, linha 2. Perdão, linha 2. Opa! Linha 2, todas as colunas. Beleza. Agora vamos lá. Plot. Vamos lá. Tempo S, vírgula, saída, vírgula, tempo, vírgula, temperatura, vírgula, tempo, vírgula, set point. Eu não sei, eu estou fazendo agora o ensaio, mas vamos dar um grid aqui, né? Vamos lá. Aí, ó. Olha só. Né? Então, nós tivemos, olha, aqui em vermelho realmente é o do Automation Studio e aqui em azul é o do Simulink, né? Eu já fiz vários ensaios e a resposta sempre é próxima. Nunca, nunca, nunca é igualzinha, né? Então, o que a gente pode perceber? O que é mais importante? O tempo de acomodação foi praticamente o mesmo, né? Eles acomodaram no mesmo instante. O controle que vem do CLP-BR deu um overshoot um pouco maior, 2 graus a mais, né? Isso aí vai 2 graus, vai dar aí um overshoot de uns 5%, o outro deu um overshoot de aproximadamente 2%, então tem uma diferença aí no overshoot, tá certo? O tempo de acomodação igual, erro regime permanente, obviamente, igual a zero. Então, assim, não é a simulação idêntica, porque a gente não conhece o bloco, a fundo o bloco da BR, mas é uma simulação muito próxima, né? São pequenos detalhes que não influenciam ou não comprometem a nossa análise, tá joia? Então, claro, se eu voltar aqui e fizer um ensaio com outros dados, né, e vir aqui mudar, tomando todos os cuidados aqui no meu bloco P&D, né, eu vou chegar aí a um resultado muito próximo, nunca idêntico, igual. Tá certo? Bom, gostaria de mostrar para vocês outra coisa, né, que é uma ferramenta do próprio MATLAB, né, que se chama, olha só, peraí, deixa eu só ver o que está pitando aqui, deixa eu ir fechando aqui, né, 11.2.5, P&D, aula, temp, né, uma coisa que é do próprio, uma ferramenta do próprio Simulink, do próprio MATLAB, chamada de P&D Tuner, tá certo? P&D Tuner. O que é isso? Então, aqui nesse P&D Tuner é uma ferramenta que eu vou colocar a minha função de transferência aqui, e aí eu consigo ver o comportamento em função, né, dos parâmetros do controlador P&D. Para isso, eu preciso criar uma função de transferência. Sys recebe transfer function 1,0.675,118.5s mais 1, tá certo? E depois set sys input delay 23.5. No Octave não tem isso, claro, né? Essa aula é uma aula mais teórica, tá certo? E aí, né, vocês vão conseguir simular quem não tiver o MATLAB. Bom, então vamos lá no P&D Tuner, só para vocês terem uma ideia. O P&D Tuner é bastante interessante, mas praticamente ele não traz muito, não agrega muito. Por quê? A gente não consegue alterar aqui no P&D Tuner, por exemplo, o wind-up método, né, que é o método de estouro lá da integral, nem limitar a saída, né, vou limitar a saída de 0 a 100. Então, aqui em planta, vou importar a planta. Olha lá, minha sys, transfer function de primeira ordem. Importei. E aqui, eu estou com o controlador tipo P. Né? O controlador tipo P, vocês estão vendo aqui,
proporcional, a principal característica do proporcional é erro em regime permanente. Aqui sempre é em relação ao degrau unitário, o degrau está em 1, e em regime permanente eu tenho um erro de 0,2 aqui, né? Se eu posso aumentando o P até chegar à instabilidade, né? Posso ver os parâmetros aqui, ó. Kp igual a 5, né, ó. Vai se tornar instável com Kp igual a 20 e pouco, já é, aí, ó, pronto, 29 já é instável, tá certo? Mas não é o P que a gente quer o PID. Tá? Então, olha só. Não sei por que ele... Vamos resetar aqui, ó. Ele veio com os dados muito doidos. Aí, ó, pronto. Né? Olha lá. Então, eu tenho aqui um PID que tem um Kp de 2, um KI, que é 1 sobre TI, de 0,25 e um KD de 0. E aí, à medida que eu vou mexendo aqui, ó... Opa, perdão, aqui, ó. Vou trocar de paralelo para standard. Aí, ó, Kp, TI, TD. À medida que eu vou mexendo aqui, ó, e vou mudando o comportamento da curva, consequentemente eu vou mudando os parâmetros. Então, para esses parâmetros, por exemplo, eu tenho, né, para esse conjunto de parâmetros, eu tenho essa resposta. É claro que a gente não tem uma configuração muito grande em cima do controlador PID, né? A gente não dá para calcular, limitar a saída de 0 a 100, nada disso, tá certo? Mas é uma possibilidade aqui da gente, pelo menos, brincar um pouquinho com o controlador PID, tá certo? Bom, deixa eu pausar aqui que o telefone está tocando, um minutinho. Home office, moçada, é isso mesmo. Vamos lá. Bom, o que eu ia propor para vocês então, tá certo? Quem tiver o MATLAB, ótimo, excelente, vai conseguir brincar bastante. Quem não tiver, o que eu ia propor? Pegar, eu vou dar uma brincada aqui, ó. Né? Eu posso trocar os parâmetros aqui, né? Vamos ver se a gente coloca um proporcional 2, um tempo de integral igual a 120 e um derivativo de 0,05, igual estava lá, né, no Tune. Vamos ver o comportamento. Vai ser diferente porque aqui eu estou considerando quem? Estou considerando a limitação da ação de controle e também o estouro do integral. Né? Plot, tempo S, saída. Vamos ver os ganhos. Olha lá. Então, ó, com aqueles ganhos que o Tune me deu, o que eu vou ter? Um comportamento muito suave, sem overshoot nenhum. Claro que se eu não tenho overshoot, o tempo de acomodação vai ser muito grande. Então, aqui no tuner, eu peguei uns parâmetros, mais ou menos aqui, né? Até um pouco mais suave. Eu peguei um parâmetro 150 e 0,05, estou estimulando, e aí eu tive esse comportamento. O que eu ia fazer para vocês é o seguinte, um desafio. Pegar uns parâmetros iguais aos que eu coloquei aqui, né? 2, 120 e 0,05 e observar o comportamento lá no Automation Studio, né? Então ficaria assim. Vamos ver aqui. Kp igual a 2, 120 e 0,05. Vamos ver, eu gostaria que vocês fizessem esse ensaio com esses ganhos para a gente poder ver se o comportamento também se aproxima, né, de um comportamento igual a gente teve aqui, que é o quê? Ganhos muito baixos, eu tenho um overshooting, pode até aparecer, mas overshoot pequeno, mas o tempo de acomodação vai lá para cima, tá certo? Então, eu queria que vocês fizessem a simulação para a gente poder concluir na nossa próxima aula. Tá joia, pessoal? Bom,
Então, não tem muita atividade para essa semana, é só realmente o entendimento, né? Algumas novidades, né? A saturação do controlador, o anti-wind-up do integral. Era isso que eu queria mostrar para vocês aqui, né? Essa comparação do Simulink com o Automation Studio, lembrando que a gente não conhece o que a gente tem exatamente no Automation Studio. Tá joia, pessoal? Bom, tive 2 probleminhas técnicos aí, né? Um no telefone, peço desculpas, mas é isso aí. Então vamos, pessoal. Um grande abraço e até o próximo.